na semana passada, eu acabei não colocando os exercícios. Eu vou colocar os exercícios para vocês lá. Eu tive um final de semana bastante atribulado, mas eu vou colocar para vocês os exercícios. A gente vai ter bastante coisa, como eu falei, muito prática ainda nesse capítulo de rede, né? Então eu vou falar para vocês hoje um pouco mais sobre teoria. A gente deve avançar bastante hoje, né? Mas eu agradeço a vocês já pela atenção. E vamos começar. Antes da gente começar, alguém tem alguma dúvida, trauma, desilusão, coisa que vocês queiram perguntar, coisa que vocês queiram saber? Coisa que eu possa ajudar vocês? Não? Nada? Beleza. Vamos seguir. Não estou ouvindo, não. Deixa eu aumentar aqui o volume um bocadinho. Pode falar. O curso da Cisco de introdução ao Packet Tracer, a gente tem que realizar ele até o final, até quando? Cara, você não precisa realizar ele até o final, não. Eu coloquei lá como uma referência, porque a gente vai usar o Packet Tracer. Então, como num dos trabalhos, eu acho que é legal. Mas a gente vai ter uma aula mostrando sobre como vai ser o trabalho, que é uma aula que eu vou pedir para o meu aluno doutorado, o Gabriel, né? Que ele é também, que assim como eu, ele também é instrutor da Cisco, né? A gente fez a certificação da Cisco de instrução, né, para dar aula. E eu vou pedir para ele dar aula porque eu acho que é legal, acho que é importante, né? Durante o doutorado dar aula. E eu acho que o trabalho que ele faz é muito legal. A gente tem que tentar, eu tenho que tentar trazer ele para essas partes mais práticas. Então vocês devem ter o curso da Cisco, ele não é obrigatório, mas eu acho que assim, caso vocês queiram fazer a certificação da Cisco, a gente oferece esse curso aqui no UFRJ, é uma das vantagens de você ser aluno da UFRJ. Mas acho que, assim, matéria de CG 007 a 009. Só um instantinho. Mas tudo que vocês precisarem para o trabalho, a gente vai dar nessa aula. Inclusive, para quem quiser ver como é a aula, tem uma aula que ele deu no período passado, gravado lá no canal, né? E a gente deve ter também uma aula de OpenFlow, tá bom? Que essa parte do trabalho que você falou era do trabalho dos capítulos 4? A gente não vai ter, o próximo trabalho, esse trabalho que vai ser um pouco maior, ele é um trabalho com Packet Tracer que ele deve englobar tanto o capítulo 4 quanto o capítulo 5, né? A camada de rede e a camada de enlace. Por aí vocês terem uma coisa um pouco mais prática, vocês verem como é montar um core mais na mão, entendeu? Certo. É que eu comecei a fazer o curso da Cisco do Packet Tracer e eu achei ele bem interessante, mas também achei ele bem complexo de pegar assim sozinho. Não, por isso, material. é por isso que vocês vão ter uma aula, entendeu? Porque ele vai montar, por isso que ele vai ter uma aula e essa aula é gravada, justamente para vocês poderem ir e voltar, entendeu? O que é importante do problema é que vocês saibam montar uma rede, né? Saibam fazer o cálculo de máscara de subrede, e vocês têm uma experiência também, esse período a gente vai estrear uma experiência com o OpenFlow, né? Para vocês terem essa experiência com o OpenFlow com uma plataforma de virtualização, tá? Eu acho que isso deve ser bem legal, deve trazer para vocês bastante coisa que é diferente, né? E já faz um tempo que eu queria dar uma modernizada no curso, que ele está me estressando um bocadinho, né? Eu estava achando ele muito parado, e eu não gosto de curso muito parado, eu acho que eles têm essa parte um pouco mais prática, tá bom? Mas fica tranquilo, tudo que vocês precisarem fazer o trabalho vai ter nessa aula do Gabriel, até porque eu deixo ele escrever o trabalho, né? Acho que também é importante ele aprender a fazer uma prova, fazer uma avaliação. Eu só filtro depois, porque é uma tendência de quem está querendo, de quem está acabando o doutorado, vir com a mãozinha pesada, né? Não sei se quer descontar em vocês o que sofreu, mas com o tempo a gente vai alinhando a criança, tá bom? Mas ele é um garoto ótimo, ele tem um coração enorme, ele é uma pessoa maravilhosa, então fica tranquilo que a aula dele é muito boa, né? Os alunos acabam gostando. A aula dele ficou tão boa que eu deixei ele ser o instrutor de Cisco, né? Ele hoje dá aula de Cisco 1 e Cisco 2, Cisco 3 lá para gente. Então, assim, isso conta também para o estágio de docência dele, conta para o número de horas, né, para os concursos. Ele é um cara ótimo, ele é um cara assim, tem um coração enorme. Tá bom? Uhum. Mais alguma coisa? Pode falar. O
Mas esse não é o próximo trabalho. O próximo trabalho é o de protocolo agora para quando? O do Cara, capítulo eu 2 não e sei, 3. eu botei de. Eu não sei que dia que eu coloquei lá, não. Assim, eu tenho que olhar lá no Classic, mas está marcado lá com uma data que eu dei bastante tempo. O de protocolo é simples, vocês têm que combinar entre vocês, né, um protocolo e trocar. A grande questão de vocês fazerem trocarem entre vocês dentro da turma é vocês entenderem a dificuldade que é de fazer um protocolo único, né? Como é que a gente troca essas informações, porque isso realmente é bastante complexo. Uhum. Perfeito. Tudo bem. Obrigado, professor. Professor, não entendi muito bem essa parte do protocolo. Você quer que a gente faça um protocolo entre si, todo mundo da turma? O ideal seria isso mesmo. O ideal seria que vocês trocassem entre vocês para vocês poderem conversar. Mas se vocês não fizeram, me faz só a descrição mesmo do protocolo, um cliente e um servidor. Mas acho que o mais legal seria se vocês pudessem trocar entre vocês a mesma descrição de protocolo. Tá bom? Tá, entendi. Beleza. Mas aí, tipo assim, mas aí o entregável de cada um seria o quê? Nesse Não, o caso? entregável seria um relatório, entendeu? O relatório e o código. Porque, Mas esse é o pensa relatório assim, da turma toda? não, olha só, cada um vai ter uma visão diferente. Imagina o seguinte, que você é a Cisco, o Pavani é a Siemens, a Ana é a Huawei, né? O Matheus ele vai ser a Xiaomi, o João vai ser a Juniper. Então, cada um de vocês tem a mesma visão, tem um determinado protocolo, como o TCP, e um produto que vai implementar esse protocolo. Cada um de vocês vai ter um relatório diferente, vai ter uma implementação diferente para lidar com o mesmo protocolo, porque vai vir de equipes diferentes. Né? E a grande questão, que é o grande centro disso tudo, é a dificuldade que a gente tem em entender essas especificações. Porque, na verdade, quando a gente vai implementar, tudo que a gente tem é uma RFC, né? Um Request for Comments, que é bem legal, é bacana, é interessante, mas, assim, é difícil, né? É não trivial a gente fazer isso funcionar na mão. Tá bom? Entendi. E aí, só para confirmar, nesse caso você falou que a gente teria só RFC, mas aí seria interessante, então, de a gente... uma forma de começar esse projeto seria a gente tentar fazer um RFC próprio, né? Isso, assim, vocês delimitarem quais são as mensagens, qual é o objetivo do protocolo, entendeu? Porque, assim, se alguém já fez o trabalho, não esquenta a cabeça. Quem não começou o trabalho ainda, né, e vocês quiserem, e aí a minha sugestão pessoal, teve uma turma que fez isso, eu achei muito legal, abriu um documento colaborativo no Google Docs, com permissão para todo mundo editar, e marcava as contribuições de cada grupo, entendeu? Olha, a gente acha que o protocolo tem que ter isso, né? Combinavam entre si com o que o protocolo ia fazer e tentavam fazer isso de forma colaborativa. E de posse daquele documento, cada um dos grupos ia montando seu relatório, ia montando o teu cliente, ia montando o servidor. E a ideia pode ser o seguinte, pode ser que vocês façam um protocolo que é um único servidor para a turma toda e os clientes acessam, pode ser que seja como se era o STP, né? Você tem um cliente, tem um servidor, mas o que troca informação entre os diferentes domínios são os diferentes servidores. Né? Se a gente tivesse, por exemplo, dentro da UFRJ, a gente podia pegar vários Raspberry Pis, cada um da turma tinha um Raspberry Pi, a gente montava uma rede sem fio, né, local, com um AP vagabundo, e aí a gente trocava dentro da própria rede sem fio, para vocês verem um primeiro princípio de infraestrutura funcionando, né, que já dá para fazer muito... Cara, com um AP e um bando de Raspberry Pi dá para fazer muita coisa. Mas, como a gente está remoto, a gente vai tentar emular essa experiência usando o Package Tracer, né, mas o protocolo a gente vai fazer só com código mesmo, né, porque aí é o que dá para fazer. E eu acho legal, porque na verdade é o seguinte, se vocês entendem bem esses princípios que eu estou passando, lerem o livro do Kuroso e fazem a aula do Gabriel, cara, vocês vão saber bastante coisa, quase tanto quanto alguém que fez um curso da Cisco, entendeu? Assim, talvez mais de teoria do que quem fez o curso da Cisco, a gente vai mais profundo, né, na discussão, mas a parte prática é fácil de pegar. Ele é bastante complexo porque tem muitas opções, mas depois que você entende como ele funciona, ele é a mesma coisa todas as vezes. Né? O Packet Tracer é bem simples. E
E uma crítica que fizeram, mas não é a mesma coisa de você estar lá mexendo no cabo. Não é. Mas um contraponto a esse tipo de pensamento é o seguinte, mas quando você estiver trabalhando numa empresa séria, 90% do tempo você está acessando o roteador remotamente. Então é bem parecido usar o Packet Tracer de você acessar o roteador remotamente. Então tem essas diferenças, tem essas vicissitudes, né? Que esse modelo remoto que a gente está falando, que esse ensino emergencial está trazendo, mas acho que é um desafio da gente ter. E é claro que fica sempre o convite, né? Depois que a gente terminar esse período de isolamento, vocês darem um pulo lá no laboratório, a gente discute um pouquinho, mostra para vocês os roteadores funcionando. Acho que isso é bem legal. Posso mostrar para vocês as instalações da Cisco, que a gente tem lá na NCE, com os roteadores mais antigos. Eu acho que isso é bem bacana da gente trabalhar, tá bom? Gente, mais alguma coisa? Professor. Obrigado. Tranquilo. Mais alguma coisa que vocês queiram se perguntar, que estejam com dúvida, queiram contribuir? Acho que essa discussão é ótima. Acho que vocês estavam com dúvidas e acho que a gente tem que tirar realmente essas dúvidas, assim, até para vocês entregarem os trabalhos com qualidade. Então, se vocês tiverem alguma coisa, assim, nunca hesitem de perguntar, de me mandar uma mensagem, né, de me dar um plá. Eu não tenho problema nenhum de responder, não. Às vezes eu demoro um bocadinho para responder as coisas, tá, galera? Mas não é porque eu não ame vocês, é porque eu não consigo nem viver mais, né? Mas não me odeiem. Não me odeiem, porque eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de vocês todos. A minha preocupação, professor, na verdade, porque eu estava lendo Close, que na verdade eu descobri que é um livro bem denso, então eu comecei a intensificar isso. Só que eu fiquei preocupado na hora de fazer o código do protocolo, porque em termos de experiência é a área que eu tenho a menor experiência, fazer um código. Não, relaxa. Isso aí é normal. Faz o seguinte, faz o protocolo em modo texto. Você pega aquele exemplo do livro, inclusive na página do Kurose, você tem o código-fonte das aplicações em Python, e na verdade o teu protocolo, se você fizer seu protocolo em texto plano, você consegue fazer tudo isso com manipulação de strings. Ah, Cláudio, mas texto plano é feião. Cara, mas a maior parte dos protocolos ele é texto plano criptografado, mas é texto plano. O próprio HTTP é texto plano. O SIP, Session Initiation Protocol, que é um protocolo famoso na área de voz sobre IP, né? Vão ter. Em modo texto. Matheus, a gente vai ter mais um trabalho que esse trabalho do Packet Tracer. Depois vocês não devem ter mais, não. Cara, o CIP copiou descaradamente o HTTP, tá? Mas é descarado do nível escroto. Não é nem diretamente o HTTP, copiou mais o SMTP. Se vocês botarem de lado o CIP e o SMTP, é ridículo, é ridículo. Inclusive, o CIP ele tem entrada em DNS para você fazer balanceamento de carga. Então tem um software que é o OpenCIPS, né? O OpenCIPS, que antigamente era SER, que virou Open, que virou SER, que virou OpenSER, que virou OpenCIPS, né, que virou Camailo, tem um monte de uma variação desses softwares. Ele é um DNS dinâmico. Basicamente, ele é um DNS. Tá bom? Mas a gente vai ter mais um trabalho para ficar só com esses 3 trabalhos. A gente vai ter uma lista do capítulo 1, vai ter esse trabalho do código do capítulo 2, né? Do 2 e 3, e vai ter do capítulo 4 e 5, a gente vai ter esse negócio com o Packet Tracer, porque senão também fica trabalho demais e vai chegar ao final do período, vocês não vão ter mais fôlego, né? Eu não quero que vocês morram, não. Eu quero que vocês tenham uma vida feliz e tranquila. Como eu falei, nesse período remoto, e eu sei que vocês já devem estar de saco cheio desse período remoto, né? Eu sei que vai ter mais um, mas eu não quero que vocês morram, né? A ideia não é que vocês sofram, a ideia é que vocês aprendam, que vocês tenham felicidade trabalhando. Não é tipo, vocês não precisam entrar em desespero, né? Acho que o objetivo é que vocês tenham qualidade no que vocês estão aprendendo, né? Qualidade no que vocês querem fazer, né? Mas não precisa ser sofrimento total e terrível. Acho que a gente consegue conciliar, vocês aprenderem com a gente conciliar com umas avaliações, né, que respeitem esse período que vocês estão vivendo. Tá bom? Professor, você disse uma coisa que me chamou a atenção. Só o próximo período vai ser remoto?
Na verdade, assim, eu tenho certeza que o próximo período vai ser remoto, porque a gente já combinou que ia ser remoto. Todos os outros a gente vai acertando período a período, né? Ah, sim. Eu tenho sempre fé de que a gente até o final do ano a gente consiga voltar, né? Justamente porque eu acho que a gente vai intensificar a vacinação, né? A gente vai conseguir vacinar cada vez mais. Então, eu espero que a minha primeira dose, por exemplo, seja em junho, e que se a minha primeira dose é em junho, a de vocês não fica tão distante da minha, né? Deve ser em junho, final de junho, começo de julho, né? Se todo mundo tiver recebido a primeira dose até mais ou menos agosto, eu acredito que até o final do ano a gente já volta a ter coisas presenciais mais fortes, entendeu? Eu acho que é uma Entendi. questão de bom senso e de planejamento. Acho que em qualquer lugar que teve vacinação, as coisas voltaram a acontecer presencialmente. Na Inglaterra já voltou a vida quase normal, né? A gente está vendo os Estados Unidos voltando aos pouquinhos, né? Tem alguns lugares onde ainda tem muito problema, eu reconheço, mas acho que a gente tem tudo para vencer isso se a gente retomar uma vacinação forte. Tá? Ah, Cláudio, mas eu não acredito que a gente volte 100% também não, tá? Acho que a gente vai se manter híbrido durante um tempo. Cláudio, o que é se manter híbrido? Dar aula, mas a aula ser gravada, tá? E aí a gente postada em algum lugar para vocês assistirem, esse tipo de coisa. Eu acredito um pouco nisso também. Mas isso são coisas que a gente vai ver estágio a estágio desse processo pandêmico que a gente está vivendo, né? E eu acho que é isso. Acho que a gente não precisa ter medo, não. Acho que passamos já por muita coisa. Sei que está todo mundo cansado, mas eu peço a vocês um pouco mais de paciência, que logo, logo todo mundo a gente volta a poder circular, volta a tomar um solzinho, volta a, né, viver a vida como ela era antigamente, tá bom? Pessoal, mais alguma coisa? Deixa eu... Alguém está perguntando aqui, né? O nosso caro menino Breno está perguntando aqui para a galera se tem alguém com vaga no grupo, porque ele está precisando de vaga no grupo. Então, por favor, vamos dar essa moral ao nosso caro colega. Acho que ele também precisa desse apoio, né? Então, assim, se alguém tiver vaga no grupo, avisa o Breno aqui no chat. O Vitor também está perguntando se alguém tem sem grupo. Então, já fizemos uma dupla. Com o João fizemos um trio, né? Quem mais? Quem dá mais? Já temos um trio aí, galera. Pronto, gosto quando os problemas se resolvem assim, tá bom? Então, acho que estamos indo numa boa direção. Vamos continuar mantendo as nossas aulas. Eu acho que a gente está tendo qualidade, a gente está vendo muita coisa bacana, né? E vamos lá. Então, eu falei muito para vocês sobre endereçamento IP, IPv4, né? Não falei ainda sobre IPv6, a gente vai discutir um bocadinho, né? Mostrei para vocês o cálculo de subrede. Vocês viram que não é nada demais, não tem nada, tipo, fora do padrão, né? No cálculo do IPv6, né? Então, para continuar, a gente vai falar sobre CIDR, que é como a gente, uma das formas que a gente tem de acelerar aquela parte de comutação dentro do roteador. Então, CIDR vem de Classless Interdomain Routing, né, roteamento interdomínio sem classes, né, onde eu vou pegar uma parte arbitrária do endereçamento de rede, né, lembrando que o nosso formato de endereço é um octeto, são 4 octetos, né, com uma máscara, né, X, onde X vai ser o número de bits na parte da subrede do endereço. Ou seja, se eu tenho aqui, né, uma máscara 23, quer dizer que eu tenho 23 bits endereçando rede e 9 bits endereçando host. A gente viu que isso é possível, né? Mas, para tanto, né, essa máscara aqui, por exemplo, é uma máscara que ela não pode existir. Né? Essa máscara aqui não está funcionando. Tá? Por que essa máscara aqui não pode? Por que esse endereço aqui está errado? Silêncio constrangedor. Ninguém tem uma resposta, um chute?
inventa uma resposta... Por causa do zero, no fim? Não. Na verdade, está no primeiro octeto a resposta de por que não posso ter uma máscara barra 23. 200 pertence a qual classe? A, B ou C? C, né? Pegar a classe. Exatamente. Como é que uma rede classe C tem uma máscara barra 23, se no máximo da classe C é um octeto para endereçamento de host? Essa aqui não faz sentido. Esse slide aqui não faz sentido. Então, né, endereço IP. Como é que eu consigo o endereço IP? Como é que o host obtém um endereço IP? Né? Isso é codificado pelo administrador no arquivo, né? Ou eu coloco isso dinamicamente. Né? Eu posso botar isso no rtc/rcconfig. Mudou recentemente, né, nas distros que são baseados em Debian. Eu não lembro mais em qual arquivo que é. Eu tenho que abrir o /rtc para dar uma olhada. No Windows eu consigo botar na mão. Ou eu uso o DHCP, que é um outro protocolo, que é o Dynamic Host Configuration Protocol, que, na verdade, eu negocio um endereço IP temporário com o meu servidor, ou seja, eu faço isso plug and play. Né? Então, o objetivo é permitir ao host obter dinamicamente seu endereço IP do servidor da rede quando ele entra na rede. Ou seja, o que isso quer dizer é o seguinte, isso parte do mesmo pressuposto que eu tinha sobre o tráfego, que os computadores não estão usando a rede ao mesmo tempo. Como assim? Né? Por exemplo, quando a gente não estava em pandemia, a gente, tipo assim, ia para a faculdade, deixava o computador em casa, né? Muitos desligavam, outros não. Alguns hibernavam o computador, outros não. Mas, por exemplo, o nosso celular, que tem o endereço IP, ele ia com a gente para a faculdade. Então, o argumento que a gente tinha nesse caso é o seguinte, né? Só um instantinho que eu me lembrei de uma coisa que eu tenho que fazer. Aí toda vez que eu lembro, eu tenho que anotar. Difícil, gente, essa vida de quem não lembra das coisas. Né? Então, onde é que eu estava? Não, levei para a faculdade. Então, esse IP que o meu roteador e nosso, eu já falei para vocês que hoje o nosso roteador de casa ele é roteador, ele é modem, ele é access point, né, rede sem fio, né? Ele é DHCP, servidor de DHCP, né? Então, se vocês instalam uma distro Linux para o teu roteador, como DDWRT, né? E outras distros Linux, tem várias distros Linux que você consegue transformar o teu roteador realmente, o teu roteador de casa, realmente numa máquina de fazer 1 milhão de ligações, 1 milhão de procedimentos, 1 milhão de coisas. Ele pode ser firewall, ele pode ser servidor de e-mail, ele pode ser um monte de coisas que a gente não recomenda ele como servidor de e-mail não, tá, gente? Já testei e não fica maneiro, fica uma porcaria, diga-se de passagem. Mas vai que, né? Então, vale a pena, acho que é interessante a gente pensar nesse tipo de coisa, tá bom? Então, assim, a ideia é que você tenha um IP temporário que quando alguém não está utilizando, você libera esse IP. Tá? Então, isso é uma forma também de eu otimizar o comportamento da rede. Então, eu posso renovar o empréstimo pelo uso do endereço, permite reutilização de endereço, ou seja, uma máquina, meu notebook aqui, ele pode ter um determinado endereço IP, aí quando eu desligo ele, o meu celular, e liguei um tablet, por exemplo, esse tablet pode passar a ter esse endereço. Né? Então, na visão geral, o DHCP, ele envia uma mensagem em broadcast chamada DHCP Discover, o servidor DHCP responde com uma mensagem DHCP Offer, o host vai solicitar o endereço IP com DHCP Request, e o servidor DHCP envia o endereço com DHCP ACK. Né? Então, né, o servidor DHCP, eu tenho que dizer qual é esse servidor, e aí eu consigo fazer essa troca com os meus dados, tá? Então, isso é muito simples da gente executar, né? E eu consigo trocar. Nota o seguinte, como né, nessa rede aqui, né, essa aqui é uma rede classe C bem tradicional, eu consigo fazer isso aqui, né, sem problemas. Então, aqui, DHCP Discover, DHCP Offer, DHCP Request, DHCP ACK. Ao longo do tempo eu consigo, né, fazer essa troca. O DHCP vai poder retornar mais do que apenas o endereço IP alocado. Ele pode botar também o endereço do próximo roteador para o cliente,
nome e endereço IP do servidor de DNS e máscara da rede, indicando as porções do endereço que identificam a rede ou hospedeiro. Ou seja, na verdade, o DHCP ele é mais do que um cara que vai te dar o teu número IP, ele é um configurador de toda a tua interface de rede dentro da rede. Por isso que ele é tão importante, né? Então, essa trinca DHCP com DNS faz com que a máquina cliente jamais precise se preocupar em obter um endereço para trabalhar na rede. Ele já sabe exatamente o que fazer, né? Então, essa trinca do DHCP e DNS fez com que a popularização da rede, principalmente comercial, acontecesse de forma muito mais rápida. Imagina se você tivesse que explicar para sua avó que ela tem que configurar o endereço IP, né, do servidor. Ah, Cláudio, mas a minha avó é professora da UFRJ. Sim, tudo bem. Mas eu não estou falando da sua avó, a instância da classe avó. Eu estou falando da genérica classe avó, né? A instância da sua classe avó específica, né, pode também estar estendendo, né, pode ser uma sobrescrita que estende a classe professor da UFRJ. Então, né, mas para 90% das avós do mundo, né, para aquela vozinha padrão do sítio do Pica-Pau Amarelo, você ter que configurar o endereço IP na mão seria um tormento, né? E aí entra uma questão que eu falo também para os alunos de pós-graduação, eu discuto menos isso com vocês da graduação, mas é importante, é o impacto que a tecnologia tem. Por que que... talvez não, Matheus, talvez não. Né? Mas, assim, eu sou um homem de fé, vocês têm que entender isso. Imagina o seguinte, né? Por que que o Android é o sistema operacional mais utilizado do mundo? Por causa que ele é user-friendly. Ele é user-friendly, ele é extremamente barato, né? Ele é open source, também ajuda bastante, Paloma. Ele não é exatamente open source, mas as partes que interessam para o Google, eles são open source, né? Tanto que a gente está vendo coisas como LineageOS, né? Que é um clone quase livre do Android, né? Porque ele já vem instalado, né? Ele já vem instalado em celulares de baixo custo, Pavani, isso também é muito importante, né? É porque o que a Apple entendeu errado, né? A Apple ela nunca conseguiu entrar em mercados como o Brasil, como a Índia e como a China. Nunca conseguiu encontrar. Porque aqui, nesses mercados, o iPhone é um produto de luxo. A maior parte das pessoas não tem poder de compra para trocar a última versão do iPhone. Lá nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, de forma geral, as pessoas têm muito mais iPhones do que a gente tem aqui no Brasil, né? Justamente porque com os planos o iPhone sai a um valor muito, muito, muito baixo. Né? E fora também aqui a relação do poder de compra. Né? Um iPhone 12, eu acho que está no 12, não tenho certeza, ele está saindo no Brasil por volta de R$8.000. Gente, R$8.000, estou falando que ele é um pouco mais, ele é próximo de $1.000 lá nos Estados Unidos, se eu não me engano. $1.000, né, é o valor de um pouco menos do que um salário mínimo, né? Tem até já de R$14.000, meu Deus do céu. É um pouco menos do que o mínimo de horas que o cara trabalha, tá? Então, assim, por mais que seja caro, e para eles é caro, né? Por exemplo, aqui no Brasil você vai ter uma pessoa que ganha R$1.000 trabalhando num emprego qualquer, e você vai ter uma outra pessoa ganhando R$10.000, R$12.000, R$20.000, como é o caso do juiz. Isso não acontece tanto na Europa, né? Então, a relação do poder de compra também, né, também muda completamente esse cenário, tá? Então, cara, eu vi um cara que montou um motorhome com R$13.000, né? Um motorhome numa Towner. Então, ele comprou a Towner, fez as modificações e deu R$13.000. Então, com R$14.000 ele comprava, ele fazia o motorhome dele e ainda comprava um outro celular da Nokia, que está por R$999. Então, assim, R$14.000 é um valor bastante salgado. E aí você vê o caso, por exemplo, como eu falei sempre, do iPad Pro. O iPad Pro, que lá nos Estados Unidos ele é $899, mas com os acessórios vai chegar tipo $1.500, aqui no Brasil tem um modelo que está R$31.000. Né? E aí esse aí compra até um carro zero. Mas essas são as questões que são difíceis, né? Em relação ao poder de compra. Então o Android, ele se populariza por todos esses fatores que vocês falaram, porque ele é open source, porque ele já vem instalado, porque ele está presente em celulares mais baratos, porque a interface dele é fácil de entender, porque ele já se configura bastante simples. Se você botou um chip de celular dele, ele já está falando na internet, e a maior parte das pessoas ela não quer saber se está usando só quer usar a internet. Entendeu? Então essas são as facilidades. O DHCP é um desses facilitadores.
se você estivesse falando na indústria, a indústria não está nem aí. Ela dá o jeito, ela configura, o técnico vai dar um jeito. Agora, se eu estou falando em internet comercial, você precisa ter esse tipo de coisa para trabalhar. Isso é essencial, sim. Isso é muito importante. Tá? Então, o exemplo aqui, né, é esse exemplo, né, eu tenho aqui o DHCP, aí vocês veem o seguinte, Carlos, você está falando do DHCP na camada de rede, mas olha só o DHCP, ele estando aqui, rodando como se fosse da camada de aplicação. O DHCP, ele é uma aplicação, sim, mas ele é um daqueles exemplos de camada de aplicação que caga o conceito de pilha de protocolos, porque, na verdade, ele é uma requisição da camada de aplicação para a tua camada de rede. Isso é muito louco, né? Aquele conceito de pilha de protocolos, ele não é grande coisa. Então, aqui, o laptop ele se comunica, necessita do endereço IP, do roteador, endereço servidor, ele vai usar o DHCP. O DHCP, ele é encapsulado no IP, né? E o quadro Ethernet, ou seja, o quadro da camada de enlace difundido na LAN, recebido no roteador. Ou seja, olha só, a gente assume que o roteador, que o cara vai ter como endereço da camada de enlace esse candango daqui. Então, olha só que coisa absurda, né, do ponto de vista de pilha de protocolos. É um protocolo da camada de aplicação que pede um endereço para a camada de rede, né, e que faz isso no endereço padrão da camada de enlace. Ou seja, aquele conceito de pilha aqui totalmente separada, que você pede um, pede para outro, foi para as cucuia, né? Foi para as cucuia. Não tem, né? Porque eu ia falar um outro palavreado mais chulo, mas eu preferi, né? Eu me cortei no último momento. Deus existe, ele está aqui olhando por mim, né? Então, isso é muito legal, né? Mas olha só, esse conceito de pilha de protocolos, ele não está funcionando 100%. E nem precisa, tá? Então, isso aqui é a saída do Wireshark. Se vocês quiserem testar, façam isso. Abram o Wireshark. A gente já mostrou como usar o Wireshark, né? Aqui em sala de aula. Usem o Wireshark, deem uma olhada nele, façam ele, bootem uma máquina na rede de vocês e depois filtrem lá no Wireshark pelo DHCP e vocês vão ver essas missões, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer em uma das nossas disciplinas do curso, num curso daqui para frente, é fazer vocês darem uma olhada nos protocolos via Wireshark. Eu não vou cobrar isso de vocês, porque a gente já está na metade do curso, né? Mas eu acho que é interessante vocês terem isso desde o começo. É legal a gente fazer. Então, endereço IP, como é que eu vou conseguir um endereço IP? Né? A rede obtém parte do endereço IP, então ela recebe uma porção do espaço do seu provedor. Então, o provedor ele vai se dividir em subredes. Aqui ele tem uma rede, né, que também não está fazendo sentido, porque essa rede aqui é uma rede classe C com a máscara de classe B, né? Então eu não vou falar nada sobre isso aqui, né? Mas a organização vai dividir em subredes distintas, né? E aí, né, o endereçamento ele vai ser hierárquico, justamente juntando as coisas do CDR. Eu não vou analisar, né, até a internet todo o endereço completo. Eu vou analisar só as porções, né, de corte que o CDR me deu. Ou seja, aqui eu vou analisar só os bits finais, porque eu sei que se ele veio do provedor A, ele está dentro de um determinado range de cabeçalhos. Então, eu não preciso entender, né, quais são os endereços completos. Eu posso simplesmente cortar, né? Então, olha só, né? O que esse endereço aqui quer dizer? Isso que tem uma rede aqui, classe C, e que eu quero que você veja até o 20º bit dessa minha rede aqui, classe C. E as minhas subredes vão vir a partir disso aí. Então, essas são as coisas que a gente vai considerando, né? Então, o provedor B vai ter uma rota específica para a organização 1. Então, assim, cada um dos provedores, ele sabe exatamente como funciona dentro de si. Eu não preciso tratar isso como entes separados. Então, eu consigo acelerar, por essa questão do endereçamento hierárquico, rotas cada vez mais específicas, por causa do CIDR. Tá? Então, o que eu faço é fatiar o endereço em bits, e eu estou sempre, na verdade, buscando só o trecho de bits que me interessa, né? No Python, é o método substring, né? Ou substring, ou eu posso trabalhar com manipulação de vetores. De listas, na verdade. Que é o que a gente pode fazer. Então, para vocês terem noção, os roteadores da Cisco, eles permitem que vocês estendam as funcionalidades deles através de scripts Python. Isso é muito legal também, tá bom?
Como é que um provedor ele consegue um bloco de endereços? Quem faz isso é a ICANN, a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Né? Eu não sei o que vocês estão vendo, porque eu estou só com a minha tela compartilhada, mas eu não marquei para ver aqui. Né? Então, deixa eu ver aqui, abrir na aba errada para passar vergonha. Né? Então, eu posso vir aqui, ICANN. Eu já mostrei essa página aqui para vocês, mas eu tenho aqui algumas coisas, ICANN Scholarship. É o Fellowship Program da ICANN. A ICANN dá esse Fellowship Program, é muito legal. Né? Eu tenho um aluno meu que é o Sávio, que ele vai falar para vocês um pouquinho sobre, na segunda-feira que vem, sobre OpenFlow, mas eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse Fellowship aqui da ICANN, que eu acho que ele é muito legal para vocês que querem participar um pouco mais da comunidade de rede. Então, acho muito legal trazer esse tipo de coisa, né? Que dá bolsas, inclusive, para vocês irem ver os encontros da ICANN, aprender como fazer parte da comunidade. É muito legal, eu acho que é muito interessante, acho que vale super a pena, eu acho que vocês estão numa idade boa, né? De vocês irem fazer esse tipo de coisa. Tá bom? Então, né, o ICANN vai alocar os endereços, gerenciar o DNS, aloca nomes de domínio, resolve disputas e faz isso através da IANA, Internet Assigned Numbers Authority. Né? E aí, dentro desse cenário, tem o NAT. O NAT vem Network Address Translator. E o que o NAT faz? Ele pega, né, como é que, assim, Cláudio, mas eu vi que o IPv4 tem 32 bits. 2 elevado a 32 é aproximadamente 4 bilhões de endereços. Aí vocês falam, pô, 4 é bastante, né? É um endereço IP para cada 2 pessoas do planeta Terra. Mas a gente viu também, quando a gente trabalha com subredes, que vários desses endereços, às vezes, são desperdiçados. Vocês concordam comigo? Sim, não, talvez? Não, sim. Então, assim, esses 4 bilhões de endereços, a gente pode fazer com que 10 elevado a 3 seja aproximadamente 1.000, na verdade é 1.024, né? Então, isso é 2 elevado a 30, seria, então, 10, seria aproximadamente 10 elevado a 3, elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. E isso, no final das contas, vai dar, né, os 4 bilhões que eu falei para vocês. Aproximadamente, tem um pouco mais. Mas esses endereços IPv4, eles já eram para ter acabado. Cláudio, você acabou? Como é que a gente está vivendo isso hoje em dia com a rede? Tem muita coisa ainda em IPv4. Na verdade, a maior parte já migrou para IPv6, mas o que deu uma sobrevida na rede foi o NAT, Network Address Translator. O que ele faz? Ele associa um número de IP e porta de uma máquina num host local, numa rede caseira, né, que é numa daquelas redes privadas que eu falei para vocês, ao endereço de IP e porta de um IP real. Né? Então, basicamente, é isso que as grandes operadoras fazem. Elas vão alocar para a gente o endereço de IP e porta dentro da infraestrutura delas, que vai ser traduzido no IP e porta real. Né? E essa troca ela é constante. Então, todos os datagramas aqui na imagem, eles vão deixar a rede local, tem o mesmo e único endereço IPNAT de origem. Né? Ou seja, toda essa galera aqui, na verdade, ela é representada essa aqui. Cláudio, por que a gente faz isso? Porque a gente tem 2 elevado a 16, que dá igual a 65.536 portas. Como eu não uso a maior parte dessas portas, eu consigo trabalhar com isso. E aí, mais uma vez, a gente vê o NAT também um exemplo de protocolo que ele caga completamente um conceito de pilha de protocolos, né? Onde eu faço esse mapeamento. Né? Tem vários modelos de NAT, né? Tem vários modelos de NAT, mas a gente está vendo o NAT mais simples de todos, né? Que, na verdade, tudo que eu faço é ter uma tabela de tradução do NAT na entrada da minha rede. Né? Então, essa tabela, ela marca o lado da WAN, ou seja, o lado do operador, com o lado da LAN, que é a minha rede local.
lembrando, LAN, Local Area Network, WAN, Wide Area Network, né? Há muita gente confunde WAN com World Area Network, mas não é. WAN é Wide Area Network. Eita, que não sabe mais escrever. Tá? Então, é essa a tradução de IP e porta. Então, o campo de porta, como eu falei, são 16 bits, 60 mil conexões simultâneas. O NAT é controverso, né? Porque os roteadores deviam processar somente até a camada 3, mas como eu falei, já foi pro saco isso há muito tempo, e a pilha TCP/IP, ela não funciona assim exatamente, ela se permite uma série de, liberdades em relação ao conceito de pilha de protocolos, né? Mas tudo bem. E isso aí, e a escassez de endereços deveria ser resolvida com o IPv6. Só que o NAT, além de resolver esse problema da escassez parcialmente, ele dá para a gente uma vantagem. Ele não deixa que uma pessoa externa veja como é a topologia da sua rede, porque tudo que ela vê é um único endereço do teu NAT. Então o NAT acabou ganhando popularidade e a gente usa bastante NAT até hoje, tá bom? Então, o cliente quer se conectar... Você tem algum exemplo de onde é utilizado o NAT? Em tudo. Da tua operadora ao FRJ, todo mundo usa NAT em algum momento. Ah, ok. Todo mundo usa, né? É tipo aquele sapato surrado que você sabe que é feio, você sabe que você não devia sair com ele na rua, pô, mas ele tá tão confortável, resolve tão bem o problema de te calçar, que você diz, ninguém vai reparar. Eu acho que isso resume quase tudo que você está passando aqui na matéria pra gente. Então. Mas assim, é um negócio bem cagado mesmo. A galera foi dizer assim, poxa, tá funcionando, né? Vamos trocar não. Vamos deixar isso aí do jeito que tá, né? Mas foi isso. Né? Então, assim, ao invés de trocar para IPv6, a gente não faz isso. Por exemplo, a Claro, ela já opera IPv6, eu acho que eu mostrei isso já para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Config. Não, eu tô aqui com o endereço local mesmo. 192.168. Tá. Mas a maior parte das operadoras já faz. Eu aqui em casa ainda uso IPv4 porque nós somos 2 celulares e 2 computadores, então não tem nenhuma necessidade de algo muito diferente. E ainda ganha essa vantagem, né? O IPv4, eu posso ter uma rede local em IPv4 e a minha rede do operador em IPv6. Então o NAT também traz essa vantagem, né? Ele esconde a mudança da infraestrutura do usuário final. Que no final das contas, galera, é o mesmo princípio de desenvolvimento de software. O teu usuário final, ele não quer saber se o pato é macho, o que ele quer é ovo, né? Então ele não quer saber como é que o negócio está configurado. Ele quer mandar foto de gatinho no WhatsApp, ele quer mandar bom dia no grupo da família, ele quer mandar mensagem, né? Tipo... quer mandar mensagem no Facebook, ele quer mandar... Eu sou velho, né? Facebook, né? Eu ia dizer Instagram, mas agora a rede social já deve ser outra, né? Tipo, meu Deus do céu, tô velho mesmo. Mas, sei lá qual é a rede social hoje da galera, mas enfim. Né? Dancinha no TikTok. Ele quer fazer dancinha no TikTok, obrigado, Matheus. Então, assim, ele não quer saber, né? Ele só quer que funcione, né? Ele não quer saber se vai demorar, ele não quer saber nada disso. O usuário quer, magicamente. Vocês têm que entender também que, para a maior parte dos usuários, o que vocês fazem é magia sombria, né? É magia negra. Eles não têm a menor ideia de como funciona, não têm a menor ideia do trabalho que isso dá, não querem entender a complexidade disso. Ele só quer que, magicamente, ele possa fazer essas coisas. Né? Ele diz, mas eu faço o meu trabalho, por que o seu não funciona? Né? E aí você vai ficando estressado com essas coisas. Né? Então, existem problemas, né? Se eu tenho imagina que um cliente quer conectar com um servidor com endereço 10.0.0.1, né? O endereço 10 é local a LAN, não pode usá-lo como endereço de destino, e apenas um endereço visível, e a solução é configurar o NAT para encaminhar para o servidor o pedido de conexão entrando antes de uma dada porta. Ou seja, na verdade, eu tenho que dizer, né, estaticamente, para fora, que aquele endereço é um determinado servidor. Isso é uma bosta, isso é muito ruim. Né? Então, a gente teve que trabalhar com vários modelos de NAT para poder trabalhar
dois. Um modelo é o IGD, o Internet Gateway Device, do Universal Plug and Play, que permite que os hosts estejam através de NAT. Ao descobrir o endereço público, né, eu mapeio algumas rotas para o meu IP, para o meu NAT dinamicamente. E a outra é o problema da travessia do NAT, e a solução é passado pelo Skype, né? Isso, na verdade, não é um problema só do Skype, mas era de qualquer um VoIP. Eu até odeio que chamem isso de problema do Skype, porque a gente, como trabalhava, e eu trabalhei com VoIP durante muito tempo, o problema do NAT é um problema extremamente conhecido há muitos anos por uma galera muito boa e que trabalhava direito. O pessoal do Skype hoje em dia nem direito está trabalhando, né? Nota o rage desnecessário, né? Desculpa por isso também, pessoal. Né? Então, os clientes vão atrás do NAT se conecta ao Relay Node, ou seja, um nó que vai passar, e o cliente externo também se conecta ao Relay. E eu vou ter um repasse de intermediários pacotes de uma conexão para outra. Como é que isso funciona? Eu tenho uma ponte, ou é um super nó, no caso do Skype, né, que ele vai estabelecer as comunicações, ele que vai salvaguardar os dados. Né? E aí entra o IPv6, que vem para resolver toda essa questão. Pessoal, pode voltar no slide do Skype, por favor? Claro. Pode perguntar. Eu tava tirando um pequeno print para o da Marlida aqui, que eu achei interessante essa estrutura. Não, tranquilo. Obrigado, professor. Nada. O IPv6, né? A motivação inicial. Olha só, deixa eu só pegar uma água e já começo com. Vou contar para vocês uma história do IPv6. Uma história de uma pesquisadora muito famosa. E eu já converso com vocês. Tá. Vocês estão por aí? Eu fui buscar minha água. Há muito tempo atrás não, mas há uns anos atrás, veio na FRJ essa pesquisadora aqui, que eu vou botar o Wikipedia, que é a Raja Perlman. A Raja Perlman, ela é uma pesquisadora de redes muito famosa. Ela foi uma das responsáveis por inventar, né, o Spanning Tree Protocol, que a gente vai falar sobre ele quando a gente falar na camada de enlace. E o Spanning Tree Protocol é um dos protocolos que permite, né, a comunicação dentro de redes de computadores, né? E se o Vint-Cerf, que eu vou colocar aqui também, que eu já falei para vocês sobre ele, né? O Vint-Cerf, ele é considerado o pai das redes de computadores, com um trabalho seminal dele, né, da interconexão de redes de computadores. O Vint-Cerf, ele é considerado o pai das redes. A rede Perlman muitas vezes é referenciada como a mãe das redes de computadores. Então, ela veio dar uma palestra no FRJ falando sobre o trabalho dela e sobre a importância da ciência, né? E que é um trabalho, assim, brilhante, visionário, né? Tipo, mas ela também fala o seguinte, né, que a gente sempre, e isso me leva à discussão, né, que a gente sempre pensa que o IP foi uma decisão que todo mundo tomou, dando as mãos, cantando em volta da fogueira e cantando Kumbaya, né, mas o IP não foi uma unanimidade, longe disso, né. O IP houve muita discussão, principalmente, houve discussões como, por exemplo, por que a gente vai usar uma camada de rede, a gente não faz tudo direto na camada de enlace? Por que o IP vai ter só 32 bits? Então, teve um protocolo intermediário entre os primeiros protocolos de IP, que o endereçamento dele era de 100 bits, e ele não foi mantido, né? Então, ela conversava que alguns protocolos tiveram motivação política, tiveram uma motivação, né, de empresas por trás, né?
e acabou se adotando o IP, né? Mas para você ter noção da limitação do IP, né, a internet comercial ela começou em 95 e em 2011 não existiam mais endereços IPv4 na ICANN disponíveis, né? Então, a partir do esgotamento do IPv4, desde 2007 a 2009, o Departamento de Defesa norte-americano ele solicita equipamentos com IPv6. O DoD ele é hoje o maior comprador de equipamentos de rede do planeta. Então, o que o DoD coloca nas licitações dele acaba virando o padrão dos grandes fornecedores americanos, Cisco, Juniper e outros equipamentos. Então, assim, o IPv6 já vinha sendo pensado, quem trabalhou no IPv6 também foi o Vint Cerf, né? E o Vint Cerf deu em 2012 uma palestra no SBRC Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores, onde ele dá a seguinte declaração: com o IPv6, a gente tem 128 bits de endereçamento, ao invés dos 32, que é o suficiente para um endereço IP para cada metro quadrado da superfície da Terra. E hoje eu já sei que isso não vai ser o suficiente, mas quando isso acabar, eu já vou estar morto. Então isso passa a ser um problema de vocês. Eu achei essa a melhor tirada de todas, né? Porque ele disse, vai ter um problema, né? Mas é de quem estiver vivo e eu não vou estar. Achei maravilhoso, né? Então, é muito legal, né? A motivação é que a gente realmente deveria, além de ampliar esse espaço de endereçamento, eu deveria ter o formato de cabeçalho de forma a facilitar o procedimento de repasse, né? Alguma coisa parecida com CIDR, e que eu pudesse facilitar coisas como o QoS, ou seja, dar para as aplicações o que elas precisam. Então, o formato de cabeçalho vai ter um tamanho fixo de 40 bytes, né? E 40 bytes. Cláudio, você falou 32 bits, você é um mentiroso. Galera, 40 bytes, né? 1 byte, 8 bits, sem admitir fragmentação, né? Eu sempre levo uma dessa, né? Tipo, você é um mentiroso. Posso até ser mentiroso, gente, mas isso aqui é conta, né? Então, né? Esse aqui é o endereço IPv4 tradicional, né? Esse é um cabeçalho IPv6, né? Onde eu tenho 32 bytes, aqui está errado, né? Então, eu tenho aqui uma classe de tráfego que identifica a prioridade entre datagramas do fluxo, um rótulo do fluxo, né, que identifica datagramas dentro de um mesmo fluxo, e o conceito de fluxo ele é mal definido de propósito, vou explicar mais sobre isso, e o próximo cabeçalho identifica o protocolo da camada superior. Então, a ideia é que eu não tenho mais o pacote como algo isolado, mas o pacote, o datagrama, ele faz parte de um conjunto de transmissões juntas, e isso seria o fluxo. O endereço teriam 128 bits, o que aumenta bastante, né? Outras mudanças em relação ao checksum, ao IPv4. Eu cortei o checksum para reduzir o tempo de processamento, eu deixo isso na camada de rede, e que digo o seguinte, se a rede é confiável, eu não preciso pensar nisso. Eu vou ter opções permitidas fora do cabeçalho, como pelo campo próximo cabeçalho, ou seja, eu posso botar mais coisas, e o ICMP, Internet Control Message Protocol, uma versão nova do ICMP, com tipos adicionais de mensagem, né? Então, o endereço IP seria formado por 32 bits, já o endereço IPv6 é 128 bits, que é aproximadamente 56 octilhões de endereços IP por ser humano, ou 79 octilhões de vezes a quantidade, né, do IPv4. Ou seja, é bastante coisa. Então, a ideia é que com o IPv6 eu consiga mapear, né, todo e qualquer elemento, né, da face da Terra. E a ideia deu tão certo, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui uma coisa que eu mostro para as turmas de IoT, não me odeiem, ou me odeiem um pouquinho só, né? A gente, para vocês terem noção de como o IPv6 é relevante, a gente tem a pilha do 6LoWPAN. A pilha do 6LoWPAN é a pilha que a gente usa, né, para redes IoT, onde eu tenho uma adaptação do IPv6 para dispositivos de baixo poder de processamento e troca de dados, né? Ou seja, o 6LoWPAN, ele vem de Adaptation Layer to Fit IPv6 over Low Power Wireless Area Networks, ou seja, uma adaptação para eu funcionar IPv6 em dispositivos IoT. Ou seja, é uma forma que a gente tem de manter uma pilha, como essa pilha TCP/IP que a gente está vendo, para uma pilha que é a pilha 6LoWPAN. Então, basicamente, no curso de IoT, o que eu faço é mostrar o seguinte, olha, essa aqui é a pilha TCP/IP, essa aqui é a pilha do 6LoWPAN. Ou seja, a ideia é que os dispositivos IoT, eles sejam também a recursos ricos
específicos na internet. É o que a gente chama de Sensor as a Service, no sensor como serviço, né? Então, a ideia é que se eu tenho diversos dispositivos, né? Se eu tenho endereço IP para todo mundo... Eita, fiz besteira aqui que eu apaguei o lugar errado. Eu, na verdade, o que eu tenho, né, é dizer o seguinte: a camisa tem um endereço IP. Eu consigo saber se você está fedendo. O teu sapato tem um endereço IP. Eu consigo saber se você está com chulé. Né? A tua calça tem um endereço IP. Eu quero saber se você engordou. E apesar de todas essas coisas poderem ter aplicações que são interessantes, como eu saber se você está pisando errado, como é que é o seu sono, se você está com excretando no teu suor alguma substância nociva, então que você precisa de um complexo vitamínico ou qualquer coisa disso, e tudo isso parece muito legal, mas ao mesmo tempo isso aqui é muito invasivo. Então a grande discussão que a gente vai ter nesse começo de século é o seguinte: como é que eu te ofereço serviço enquanto eu mantenho a tua privacidade? Ou então, qual é a discussão de privacidade que a gente vai ter quando tudo pode te monitorar, quando tudo está na grande rede? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas tem um livro que eu acho muito bom e que explica esse problema, né, de forma bastante didática. Não estou fazendo propaganda do livro nem da Amazon, mas esse aqui, Weapons of Mass Destruction, é um dos meus livros favoritos, recentes, né? É bastante legal, eu acho que tem, tipo assim... muita essa discussão e surveillance. Esse outro livro aqui, A Era do Capitalismo de Vigilância, né? The Age of Surveillance Capitalism, que é esse livro maravilhoso, que fala também sobre a nossa perda de privacidade. É um livro muito bom também, vale super a pena vocês darem uma olhada. Eu acho que é muito legal também e mostra essa situação que a gente vem vivendo hoje em dia, e tudo isso também é permitido pelo IPv6. E aí entra o juramento que vocês vão fazer quando vocês se formarem, nesse belo dia, né, num futuro não muito distante, onde vocês estarão formados com diploma. Quando vocês se formarem, vocês vão estar fazendo um juramento de usar o conhecimento de vocês sobre tecnologia para o bem da sociedade. E essa é que é o problema. Eu ia dizer um outro palavrão, mas eu, graças a Deus, consegui, né, me cortar a tempo, né? O que é o bem da sociedade? Quem é que definiu esse paranauê aí que ninguém me contou? Né? O que é o bem da sociedade? Conta para mim, porque eu não estou sabendo, não. Ninguém veio falar comigo dessa treta aí. Tá bom? Tudo bom, fez um bem incrível para a sociedade criando o avião. A sociedade que fez besteira depois com isso. Vocês querem ver o seguinte? Eu coordeno um projeto, né? Recente, que é a Nautilus. A Nautilus é uma excelente equipe, eles não precisam de mim para absolutamente coisa nenhuma, né? Eles fazem tudo sozinhos, é maravilhoso, eu só ajudo aqui ou ali, né? E eu estou tentando mostrar o projeto da Nautilus para ver se a gente consegue patrocinador, se a gente consegue gente para dar uma graninha, né, para ajudar o projeto, ajudar os meninos, fazer com que as crianças possam ir para a competição. Cara, mostrei para um cara da Marinha e ele fala assim, um submarino que anda sozinho, né, tipo, que com inteligência artificial, poxa, que coisa legal, vai poder ir nos dutos de petróleo, consertar os dutos de petróleo, acabar com o dano ambiental, salvar as tartarugas e tudo. O cara vira para mim e diz, que legal, você fez um torpedo. E aí eu falei assim, eita... Sabe quando a tua alma morre um bocadinho? Então, assim, foi isso que aconteceu, né? Ele tá certo. Ele pensou justamente no problema dele, né? Mas eu não tinha pensado dessa forma, eu tinha pensado em N outras coisas, né? Mas é verdade, você fez um torpedo, né? Então isso é uma forma muito diferente de você pensar, né? E aí que entra a grande discussão. Onde entra a nossa Pavani? Ética? Leonardo, isso mesmo, uma droga, fiz um torpedo de novo. Né? Tipo assim, não feliz, também estou ajudando a equipe da Rockets, né? Agora não só faço torpedo, como também faço míssil a longa distância. Gente, assim, pô, tô jogando errado esse jogo, não tô sabendo brincar essa brincadeira, não. Tá complicada a situação para mim. E agora a gente está querendo trabalhar com drone, né, o Pavani, então vai ficar difícil, né? Agora o Gris também faz guerra cibernética, então tá assim, pô... Tá complicada a situação. Tem drone, realmente, tá fazendo só fazer um tanque com a bots, mas eu já orientei um menino da bots, pessoal.
Eu já orientei os meninos da Bots no projeto final deles, fazendo várias coisas de visão computacional. Foi bacana, foi legal, foi divertido. Né? Foi um garoto muito bom também, né? As equipes de competição são realmente todas muito boas. Né? O pessoal da analítica está fazendo vários projetos de competição, eu fico só vendo, né? Acho muito positivo. Queria que o Gris fizesse mais CTFs, né? Para a gente conseguir um patrocínio aí dessas empresas tipo a Modo, tipo a Claves, né? Para dar uma moral para o Gris e treinar as equipes, né? Então, acho que esse tipo de coisa, eu tinha que conversar também com o pessoal da Claves, com o pessoal da... Tem uma galera aí que eu tinha que conversar. Mas, gente, eu só converso, né? É difícil, gente. Tem muita reunião e tem muita coisa ao mesmo tempo. Tá bom? Mas vamos seguir. A vida é isso aí, né? Então, os endereços IPv6, isso aqui é um exemplo de endereço IPv6, tá? Então, olha como é legal escrever endereço IPv6. Olha que coisa maravilhosa é escrever um endereço IPv6. Que coisa divertidíssima. Né? Então é super legível, super bom de você olhar, né? Se você foi feito em silício. Para a gente, né? Ele é muito menos legível do que o IPv4, principalmente nesse primeiro momento. Então, mais legal é que o IPv6 definido na SRFC, eu sempre que eu falo na RFC, eu recomendo que vocês vão dar uma olhada na RFC. Pode baixar, o padrão é aberto, gente. O que eu acho legal das RFCs diferentes, por exemplo, dos padrões do I3E, é que você consegue baixar eles gratuitamente para você dar uma olhada. Eu acho que isso é conhecimento aberto, acho que isso é legal. E como ele é definido em TXT, né, tanto faz como tanto fez, né, em que formato você escreve, você consegue claramente passar isso para as pessoas. Né? Eu sinto falta disso, eu acho que é importantíssimo a gente escrever em formatos abertos. Tá? Então, olha só, eu consigo manipular, representar bem os meus endereços IPv4. Aqui tem o endereço IPv4 totalmente mostrado, e aqui eu coloco para ser IPv4 com esse formato aqui em hexa, ou em formato comprimido. E essa é uma das coisas que é interessante do IPv6, é que eu posso comprimir meu cabeçalho para aparecer menos coisa. Então, né, eu posso fazer eliminação dos zeros no meu cabeçalho, né? Por exemplo, aqui é o endereço unicast, o endereço de multicast, o endereço de loopback, ou seja, da minha própria placa de rede, ou endereço não especificado. Esses endereços, eles podem ser escritos dessa forma mimetizada aqui, ou seja, reduzidinha. Endereço de multicast, de loopback e não especificado. Isso ajuda bastante. Então, aqui tem uma faixa de endereços que é reservada pelo IETF, que estão nessa RFC que eu passei aqui para vocês, tá? Tem aqui um bloco de produção que foi alocado à Rede Nacional de Pesquisa, RNP, né? Tem blocos que estão dados ao FPE. Eu não sei se o FRJ fez também, mas deve ter feito também. A gente tem que buscar esse tipo de informação. Então, aqui tem várias redes colocadas, a Frinic, IANA, a Pink, né? Ou seja, tem várias redes alocadas aqui. Né? O endereçamento unicast, ou seja, endereçamento para um único endereço expressivo, né? Tá aqui, né? Onde eu tenho um prefixo de roteamento global e um identificador da interface. Ou seja, na verdade, ao invés de eu ter agora endereçamento de host e de rede, eu tenho prefixo global de roteamento, né? Para fazer aquela questão do roteamento hierárquico, um ID da subrede e identificador da interface, porque eu tenho bit pra caramba. Tanto faz agora. Né? E vocês podem ver a divisão de subredes aqui nesse endereço. É bem legal. Vamos clicar aqui para... Não! Burro pra caramba. Desculpa esse lapso, ninguém tá gravando, né? Então todo mundo viu e vai ficar vendo para sempre. Que bom, Cláudio, que bacana. Agora você é burro publicamente. Então aqui, o IPv6, você consegue fazer essa simulação, né, do teu endereço. Vou passar isso aqui para vocês. Isso aqui também com o NICBR, CertBR. O NICBR também tem um programa de bolsas bem legal para vocês viajarem. Eles pagam tudo, tá, galera? Só fazer um projetinho que isso tem, né? Então, os meninos do meu laboratório, eu tento botar eles para concorrer, mas eu não posso falar muito que eu também sou daqueles, né? Cláudio, faz o que eu digo, faz o que eu falo, não faz o que eu faço, né? Cláudio, mas você é uma vergonha.
né? Um bocadinho, né? Mas eu tenho amor no coração, isso que importa. Então, né, essa transição de IPv4 e IPv6, ela deixou de ser uma transição. A gente está praticamente achando que é um estado permanente. Nem todos os roteadores podem ser atualizados simultaneamente. A gente tem muita coisa legada. Então, tem que fazer um tunelamento do que é IPv6 para ser carregado dentro do IPv4. Então, eu encapsulo como se isso fosse uma camada acima, né? Então, tem aqui IPv6 e IPv6, um túnel IPv4. Na verdade, esse túnel IPv4 são roteadores IPv4, onde eu vou encapsular o meu pacote IPv6 dentro de pacotes IPv4, né? Cláudio, mas isso não é muito ideal, não. Não, mas funciona, né? Então, né, em 2016, 8% dos clientes acessavam serviços via IPv6, e no NIST, né, ou seja, o NIST é o Inmetro americano, 1/3 de todo o governo americano já falava em IPv6, né? Então, está demorando bastante, né? Já faz o quê? 20 anos que a gente está tentando implantar o IPv6 direitinho, né? Então, a gente tem tentado fazer isso. E por quê? Né? Justamente porque é difícil de trabalhar, porque é difícil atualizar os equipamentos, porque é difícil mudar as configurações, porque é difícil dizer para sua avó que você vai ter que fazer um update de software e que alguma coisa pode quebrar, né? Então, as pessoas estão ganhando dinheiro. Dinheiro é importante, e aí eu reforço para vocês a necessidade de pensamento comercial. Tudo que a gente faz deve ter um pensamento comercial associado. Não porque a gente é capitalista, nojento, safado, imundo, mas porque o mundo funciona assim, então a gente tem que ver se isso faz sentido dentro do contexto. E já vendo aquele outro modelo que a gente falou sobre dados e controle, a gente estava falando sobre a virtualização da rede, né? Eu tenho o que a gente chama de Generalized Forwarding em ISDN. Então, cada roteador vai ter uma flow table, né? Ou seja, uma tabela de encaminhamento que é computada e distribuída logicamente para um roteador centralizador. Então, na verdade, o que a gente está tentando fazer com SDN, com Software Defined Networks, é uma coisa bem parecida com o que vocês viram no capítulo 1, com, né, os circuitos virtuais. Eu criar uma forma, né, eu não ter mais a discussão sobre o algoritmo de roteamento dentro do meu roteador, mas a discussão sobre o algoritmo de roteamento, ela existir dentro, né, no meu processo de decisão. Então, o que eu vou fazer com vocês é o seguinte, eu vou pedir para o Gabriel, deixa eu ver se o Gabriel vai conseguir, deixa eu ver se abre aqui o meu, não abre. Então, assim... Né? Eu ainda não consigo responder. Tá? Mas a ideia é a seguinte, ele vai mostrar para vocês alguns algoritmos de roteamento, como utilizar na prática, que vocês não vão entender quando a gente falar sobre o algoritmo, vocês vão só utilizar, mas quando a gente falar, eu vou mostrar em detalhes esses algoritmos de roteamento. Tá? Então, a ideia é que o flow vai definir campos de cabeçalho, né? E vai fazer com que o processo de troca nesse nível aqui de baixo dos roteadores seja simplesmente um processo de verificação de switches, um processo de repasse, né? Um processo de computação. Então, eu não tenho o atraso de processamento. Como eu falei para vocês, hoje o atraso de fila e processamento são os atrasos que são piores nas redes. E hoje de manhã eu estava assistindo uma palestra de um cara da Cisco, tá tendo uma conferência sobre Edge e Cloud Computing que está aberta, né? ICFEC. Vou botar aqui para vocês no chat também, tá? Eu acho que eu já tinha falado, mas eu tive uma palestra hoje de um cara da Cisco, ele falando sobre o problema do 5G, né? E da cloud, da Edge, né? E aí, só para vocês notarem como meu coraçãozinho tá peludo e cheio de ódio, né? Um cara virou durante a palestra e perguntou, mas professora, o 5G faz mal à saúde? Aí eu fiquei puto, fiquei chateado, fiquei magoado, fiquei com o coraçãozinho peludo, né? O cara numa conferência de rede perguntar se o 5G faz mal à saúde, eu achei que o cara da Cisco que estava explicando, ele foi a coisa mais parecida com um monge zen budista, que ele falou, não faz, o formato de onda do 5G, ele é muito parecido com o do 4G, não tem diferença nenhuma, a diferença é protocolar, patati patatá. Fiquei bravo, fiquei chateado, não esperava ver isso, fiquei incomodado. Estou incomodado até agora.
Estou incomodado até agora, né? Mas a vida é isso aí, a vida é isso aí, tá bom? Então, na verdade, o que eu estou fazendo é tirando o processamento local, jogando para fora. Esse lado de fora, esse controlador, ele tem uma visão geral, né, de como vai ser a infraestrutura, então ele consegue botar esse fluxo, né? E aí é chamado de OpenFlow, e OpenFlow é justamente, né, você ter esse fluxo de mensagem. E é isso, a gente vai ter uma aula de OpenFlow depois que a gente falar sobre isso. Leonardo, você sabe que eu não lancei as notas ainda, né? Então, só just saying, né? Só comentando, né? Mas vamos lá. Então a ideia é que eu tenho um for baseado nos endereços, né? Então, então eu tenho uma regra, né? Que vai ser alocada, uma ação dentro dessa regra, né? E um pacote, né? Para ser enviado. Então a ideia é que eu tenha sempre, né? Um IP e porta. Então, na verdade, a lógica seja dada em cima e abaixo eu simplesmente, né? Transmita essa mensagem. Eu vou ter um firewall que ele vai aplicar essas regras, ou seja, eu estou sempre trafegando e eu estou sempre trocando esses elementos. Então, a abstração é que eu tenha sempre um match e action, né, que onde o roteador ele vai dar um match, né, para um determinado destinação IP, bem parecido com a questão do CIDR, e para cada uma desses prefixos eu tenho uma ação associada. O switch, né, vai dar um match para um endereço de destino e vai ter uma ação ou de dar um forward para uma porta ou para fludar por todas as portas, e o firewall tem a aplicação de permitir ordenar ou negar essas opções. Então, tudo passa a ser operações muito mais simples do que o processo que eu tinha de endereçamento com o que eu vou ter com tabela de roteamento. Então, tudo que eu faço passa a ser decidir os prefixos e cortar. Isso é muito mais rápido. Então, até a troca de informações passa a ser muito mais rápido. Eu troco estados, eu consigo trocar esses padrões entre elementos, tá bom? Né? E aí? Então, e aí a gente acaba o capítulo 4 dessa forma. Então, a pergunta que a gente vai ver, como são calculadas as tabelas de repasse ou as tabelas de fluxo? Né? A gente vai ver isso no capítulo 5, mas antes eu vou falar isso aqui para vocês, vou mostrar esses exemplos. O Gabriel está dizendo aqui para mim, não, minha turma é terça e quinta, 3 e 5, é só para eu confirmar aqui, porque eu sei que quarta tem uma reunião na TIC. Não, pode ser confirmado. Quarta de 15 às 17. Se você puder. Cara, eu até posso fazer esse negócio dele, mas o dele fica tão bom. Então, vamos fazer o seguinte. Quarta-feira, eu vou estar aqui de qualquer forma, mas a gente não vai, né? Se eu continuar, vou continuar o capítulo 5, né? Que é esse capítulo aqui, que fala... Não, calma aí. Sobre a camada de enlace. Pronto, aqui. Deixa eu ver aqui o parte B. Pronto. Tá, tudo bem. Na aula que vem eu falo sobre algoritmo de roteamento, eu trago o meu próprio material, isso não é um problema muito grande, a gente vê o que a gente faz, tá bom? Então, assim, vai ter essa parte prática, eu só preciso que ele confirme para mim, tá? E
esse aqui é o próprio do próprio livro mesmo. E é o que eu quero que a gente possa, né, discutir, tá? Então, eu devo mostrar esse material, né, que é essa troca de elementos aqui. Isso deve demorar uma aula, 2, né, e é o máximo que eu quero que a gente tenha, né, trocado sobre isso aqui. Eu devo falar um pouquinho sobre esses elementos, então não tem muito mistério, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse control plane aqui, que eu acho que é bem legal, que a gente possa, né, tá sempre trabalhando, tá? Pessoal, sobre isso, dúvidas, traumas ou desilusões, coisas que vocês queiram perguntar, coisas que vocês queiram saber, né? Estou confirmando aqui essa parte prática. Essa parte prática vai ser muito legal, né? E na outra segunda-feira, a parte prática com OpenFlow, que quem vai fazer é o Sávio. Então, né, com isso, acho que vocês têm uma parte prática bem intensa, né? A gente tem buscado trazer para vocês ferramentas em cada um dos capítulos. Mostrei aquelas ferramentas com Ping, o Wireshark para os primeiros capítulos. A gente está vendo essas coisas como do socket no segundo capítulo, e agora na camada de rede de enlace, trazendo os simuladores e como a gente configura. A ideia é que vocês consigam ter uma experiência muito próxima, né? E se tudo der certo, quarta-feira da semana e segunda-feira da semana que vem, Matheus. Também gravado no mesmo esquema, né, usando o Packet Tracer e usando o OpenFlow, tá? E aí o Packet Tracer, eu acho que seria legal vocês já terem instalado, e eu vou combinar com o Sábio se vocês precisam ter alguma coisa instalada na máquina de vocês. Mas aí eu aviso na próxima quarta-feira e coloco lá no Classroom também, tá ok? Pessoal, mais alguma coisa? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Dúvidas, traumas ou desilusões? Packet Tracer. Está lá já no grupo lá para vocês, né, pegarem. Tá? Que é aquele, o... É o Cisco Packet Tracer. Tá? Vou botar aqui também, de novo, né? Tem um cursinho já lá, né? Tem o material aqui para vocês baixarem. Eu acho que é muito legal vocês puderem seguir junto com o Gabriel. Ele é muito legal, esse cursinho aqui, ele é muito bom. Eu fico, assim, acho que é muito interessante, né, de vocês poderem fazer. Não, por enquanto, para quarta-feira, só isso. Só isso, tá? Fica tranquilo. Se vocês quiserem dar uma olhada, já tem um vídeo com esse trabalho lá gravado no canal para uma outra turma de redes anterior. Vale a pena vocês fazerem, né? É uma aula muito boa, muito gostosa. O Gabriel, realmente, ele é um professor muito dedicado e eu tenho muito orgulho do caminho que ele está tomando. Tá bom? Então, pessoal, assim, só esse software mesmo. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu libero vocês por hoje. Eu desejo a vocês uma ótima semana. Eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Um grande abraço e a gente fica por aqui, tá bom? Tchau, tchau, né? E leiam o capítulo, né? Leiam o capítulo. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Até quarta, Parei professor. aqui a gravação. Até quarta.